Olá, seja muito bem-vindo. Está chegando mais um BC Inside. Esse nosso compromisso de deixar você por dentro das curiosidades sobre a trajetória da banda Chama. E hoje nós iremos abordar novamente esse disco, que é o Coração em Chamas, o primeiro disco da banda Chama, porém contando algumas curiosidades. Fique comigo. E nós estamos de volta com o meu, com o seu, com o nosso BC Inside de toda quarta-feira. Hoje abordando esse disco, Coração em Chamas, porém apontando algumas curiosidades e falando também sobre os lados B desse disco, que é o primeiro da banda Chama. Se é a sua primeira vez aqui também, inscreva-se no canal, é de graça e você nos ajuda nesse nosso trabalho de evangelização. Acione o sininho das notificações para você ser lembrado toda vez que nós subimos um conteúdo novo. E ao final do vídeo, se você gostar do conteúdo, dê um joinha, porque é assim que o algoritmo do YouTube reconhece que o conteúdo é relevante e o entrega para mais pessoas. Se você já é assíduo aqui, compartilhe o link desse vídeo para mais pessoas, para que eles possam também vir conhecer a história da banda Chama. Bom, vamos lá. Falando desse disco então, Coração em Chamas. A primeira curiosidade, para quem não sabe, é que na verdade esse disco teria outro nome. Não seria Coração em Chamas, seria Um Grande Amor. E assim começou a história desse disco, porque foi impulsionado por essa canção, essa gravação. A gente já conhecia o Nelsinho e quando falou de gravar um disco, a gente falou, tem que convidar o Nelsinho para poder fazer uma participação. E ele realmente fez a participação nessa faixa Um Grande Amor. A história dela está aqui na nossa biblioteca, você pode procurar ali e encontrar a história dessa faixa. É um BC Inside também e fica fácil você encontrar. E por que é que esse disco então mudou de nome? Quando houve a ruptura, que nós saímos do Luminares e começamos a banda Chama em 97, nós ficamos sem os instrumentos e algumas pessoas nos emprestaram instrumentos. Uma dessas pessoas foi o Adalberto Neves. Não é meu parente, mas é Neves também. E ele um dia me encontrou na rua e falou, rapaz, agora vocês estão começando uma nova história, o disco realmente já estava gravado. A gente havia gravado o disco no final de 96, dezembro de 96, o disco já estava pronto, gravado. Ele falou assim, agora que é uma nova história, uma outra banda começando do zero praticamente, por que é que vocês não mudam também o nome do disco? Falei, rapaz, mudar o nome do disco, mas Um Grande Amor é a música, é o carro-chefe e tal. Ele falou, não, cara, muda para Coração em Chamas. E eu não sei porquê, mas eu acolhi aquilo. Falei, tá, beleza, vamos sim, vamos trocar. Acolhi. Então o responsável pela mudança do nome do disco foi o Adalberto Neves. Essa é uma das curiosidades. Outra curiosidade, esse disco começou a ser trabalhado entre 94 e 95. Nós estivemos no estúdio em Governador Valadares. Eu tinha basicamente 6 canções compostas, prontinhas para gravar. Fizemos uma gravação teste e quando nós ouvimos, ainda éramos Grupo Luminares, o Júlio, ele era muito perfeccionista, ele gostava da coisa muito bem feita, sabe? Para isso, às vezes, não media esforços também, né? Ele falou assim, não ficou bom, a gente vai ter que procurar um outro estúdio para gravar isso. E ele procurou e encontrou o melhor estúdio de Minas Gerais, que era o Polifonia Estúdio. E foi onde nós terminamos o disco. Inclusive, nessas nossas viagens para Valadares, para gravação, foi onde surgiu a música É Só Jesus. O Júlio falava um pouco, tem essa história também na biblioteca, mas o Júlio estava contando umas histórias de o que acontecia quando ele começava a falar de Jesus para as pessoas, e eu escutando aquilo, comecei a anotar a letra. Toda vez que paro para falar do seu amor, né, é assim que começa essa letra. É uma outra curiosidade, é mais uma das curiosidades desse disco. Falando um pouquinho agora dos lados B. O que é um lado B? Lado B é aquela música que antigamente eram gravados compactos. Era um mini disco, uma bolachinha pequena assim.
Então, no lado A ficava a música boa, a música que a banda apostava nela, que o produtor apostava também, e do lado B ficava a canção menos boa, aquela canção que ninguém dava nada por ela, era só para completar o disco, ficar uma música de um lado e uma de outro. Porém, agora na era digital, na gravação de CDs, a gente começou a chamar de lado B aquelas canções que às vezes iam até o estúdio, eram gravadas, mas eram cortadas depois, ou então canções que a gente preparava no nosso ensaio e talvez a gente não apostava tanto na canção e ela antes de ir para o estúdio também era cortada. Nesse caso aqui, nós podemos colocar 4 canções como lado B. 4 canções foram cortadas. 2 foram cortadas antes de ir para o estúdio e 2 foram cortadas depois. Já haviam sido até gravadas. Vamos então para as canções que foram cortadas antes da gravação. A primeira delas, Olhai no Senhor, que foi ali da primeira música talvez que eu tenha escrito. E ela, assim, eu tenho chamado as canções desse primeiro disco como canções com letras muito rasas. Mas na verdade, a minha vivência também, a minha experiência com Jesus ainda era rasa também. Então por isso essas canções que eu denomino desse primeiro disco com algumas muito rasas. E ela falava assim: olhai no Senhor todas as noites, quando andamos pelas ruas tão solitários. Como se Deus já não fizesse isso, né? Deus nos olha a todo instante, olha até quando a gente está caído, Deus está ali nos observando também e querendo que a gente se levante rápido, porque Ele não quer que a gente se perca, né? Então, olhar no Senhor é uma das faixas que foi cortada. A outra faixa que foi cortada e que é linda, eu até tenho, a gente chegou a tocá-la em alguns acústicos no passado, quando o Kiko Pires estava com a gente ainda, inclusive ele que a defendia. E eu tenho vontade de qualquer hora dessas, talvez gravar essa música, mesmo na versão acústica, para que vocês conheçam. Ela se chama 1000 Anos. E ela fala que somos seus discípulos, que vêm em busca da água. É uma sede, essa água aí representa a sede que todos nós ali tínhamos por conhecer Jesus e também levá-lo até as pessoas. Então eu quis expressar isso na canção. Ela é muito linda, eu acho a letra também um pouco rasa, mas é uma canção muito linda, muito detalhada e que também faz parte dos experimentos que nós fizemos nesse disco. As canções às vezes começavam num ritmo e passavam para outro. Por exemplo, rock com reggae, rock com ska, né? E essa música era uma balada misturada com um skazinho. A gente ainda vai mostrar para vocês como era essa canção, vou procurar gravar isso qualquer hora dessa. Muito bem, 2 músicas foram cortadas no estúdio, depois já de gravadas. Uma delas se chamava Deus Te Escolheu. É uma música que era meio que um diálogo entre São José e Nossa Senhora, um falando com o outro. Que bom que Deus escolheu para junto a mim trazer ao mundo a luz. Em nosso lar o Salvador nasceu, para nos libertar na cruz, nasceu Jesus. É o refrão. Então um diálogo muito bonito, uma música meia progressiva, ela era muito linda também. Uma pena, né? Quem defendia essa canção éramos eu e a Rosaninha, esposa do Kiko, né? Uma particularidade. A outra música que foi cortada no estúdio se chama Minha Alma Suspira. E essa música ela é muito engraçada, porque quando eu escrevi essa canção, realmente ela fala assim, mãos pesadas sobre meus ombros, já não posso andar depois das 10. A minha casa está em escombros, baratas e ratos passeiam sobre meus pés. E eu lembro que quando eu mostrei essa canção lá na banda, todo mundo achou, essa música é muito pesada, falando de barata, de rato e tal. Algumas coisas aqui são verdadeiras. Essa questão de talvez eu não possa andar depois das 10, né? Naquela época, ainda tinha isso dos pais falando, meu filho, ó, 10 horas está em casa. Relembrando um pouco dos conselhos da mãe e do pai. A minha casa estava em escombros, isso também é verdade. A nossa casa estava trocando o piso, então ela estava toda quebrada.
E algumas coisas, é até bom lembrar disso, algumas coisas desse disco, por exemplo, a faixa Retrato de Maria, ela foi escrita nessa mesma época, nossa casa estava uma bagunça tremenda, e eu lembro que passando assim, vi uma gaveta que estava sobre a mesa, um panfletozinho com o título Retrato de Maria e que falava das qualidades de Nossa Senhora. Eu acabei escrevendo uma música também sobre esse tema. Mas voltando então ao Minha Alma Suspira, essa canção foi cortada também junto com Deus Escolheu. Ela tem uma história engraçada, que mesmo ela não tendo sido gravada, não tendo saído no disco, quando o Kiko Pires entrou na banda, que já havia passado praticamente um ano, a gente já tinha um ano de Banda Chama quando o Kiko Pires entrou, que já foi para o lançamento desse disco. E no ensaio da banda, a gente estava se preparando para o primeiro evento da banda, que se não me engano era um evento em Manhuaçu, e a gente tinha que tirar ali umas 40 músicas. E eu lembro que quando passei essa música, falei, o Kiko Pires, tem uma evolução nessa música aqui, que é antes de entrar no solo. Aí quando eu fiz a evolução e tal, e falei, a gente faz junto, tá? Aí ele falou, faz aí. Beleza. Aí ele perguntou assim, pra que dia que é que você precisa disso aí? Eu falei, pra agora. Eu apertei o Kiko Pires, mas todos vocês já conhecem o Kiko Pires. Ele é muito talentoso, muito virtuoso, e só olhou as notas ali, já fez comigo, e a gente começou a tocar essa canção, que é uma pena não ter entrado no disco. Mas você pode me perguntar assim, por que essas canções não entraram no disco? Porque uma tinha letra muito pesada e a outra era muito progressiva, com mudança de ritmo? Não. Não foi bem isso que aconteceu, não. Quando nós levamos o disco para um produtor, lá em Belo Horizonte, esse produtor é o Neto. O Neto, ele esteve na Canção Nova por muito tempo, tocando lá, ele é baterista, e depois ele montou uma banda em Belo Horizonte. Ele mudou para Belo Horizonte, montou um estúdio e montou uma banda chamada Banda do Céu. A Banda do Céu, ela tinha um som muito semelhante ao Jota Quest. Inclusive, se não me engano, uma música deles que falava de vai ser uma festa, a gente vai se encontrar. Eles usaram aquelas perucas grandonas assim, tipo o Jota Quest, pra vocês terem uma ideia. Então, quando nós apresentamos o disco pro Neto, o Neto falou assim, olha, já não se usa mais esse de CD com 12 músicas, não. CD com 10 músicas. Eu já contei para vocês que a gente fazia o CD com mais músicas, com 10, com 12, teve um até com 15. Por quê? Porque a gente gravava praticamente de 4 em 4 anos. Então, em 4 anos se juntava muito material e a gente precisava aproveitar a gravação do disco, porque era um investimento muito alto. Não gostei muito quando ele falou que tinha que cortar as canções, mas a gente acabou aceitando e apostando que eram essas canções mesmo que Deus queria no disco. Aí eu fico pensando hoje, depois de ter esse disco na minha mão, sabe que eram essas canções mesmo? Elas têm alguma ligação entre elas e, em sua maioria também, elas remetem ao Espírito Santo. E eu conversando com Juninho de Azemir, outro dia, ele falando que quando nós gravamos esse disco aqui, foi o ano em que o Papa decretou que seria o ano do Espírito Santo. Eu nem me recordava disso, mas esse disco, a temática principal dele é esse fogo que queima sem machucar, que é o Espírito Santo. Então, olha quantas histórias legais, e não dá para contar todas aqui, talvez fosse melhor depois eu fazer uma live, porque senão o vídeo fica muito grande. Mas coloquei para você aqui algumas curiosidades sobre esse disco. Para finalizar, eu me recordo que quando nós chegamos em Caratinga, e naquela época não tinha assim streaming. O disco ele rodava no programa Cantando e Evangelizando, que era líder de audiência aqui da Renovação Carismática, apresentado pelo Aloysio Palhares. Ele rodava também na Supercabo TV, que era uma TV fechada. Então, como eles não tinham grade de programação para o dia inteiro, em alguns momentos do dia eles tocavam faixas musicais e incluíram lá o disco da Banda Chama. E eu me recordo que a primeira vez que eu ouvi, falei, meu Deus do céu, essa voz é minha, não gostei de jeito nenhum, até acostumar
porque é a minha voz, foi eu que gravei, então como não seria? Mas era muito diferente. Hoje eu já me acostumei a ouvir a minha voz, já me acostumei com aquilo que eu canto, com aquilo que eu produzo, e é muito bom poder partilhar aquilo que Deus nos inspira com você. Assim, nós encerramos esse BC Insights de hoje, onde eu contei algumas curiosidades desse disco, Coração em Chamas, que é o primeiro disco da banda Chama. Na próxima quarta-feira, nós voltaremos falando um pouco sobre o CD Herdarás. Fiquem com Deus e até o próximo BC Insight.